E no vídeo de hoje nós iremos falar a respeito de uma possível fritura do técnico Luiz Ubeldia no São Paulo Futebol Clube, por parte de pessoas no São Paulo Futebol Clube. Iremos falar também a respeito do FIDC, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, que foi aprovado agora pelo Conselho Deliberativo do São Paulo. E iremos, por último, falar a respeito da temporada 2025 do São Paulo, que nós devemos, enquanto torcedores, esperar dessa temporada do São Paulo em 2025, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal chamado Tricolor. Eu já convido você a se inscrever no canal, caso assim deseje, a deixar o seu like, por gentileza, o seu comentário e também compartilhar esse vídeo. E também não se esqueça de ativar o sino de notificações para receber mais conteúdo aqui do canal chamado Tricolor, beleza, rapaziada? Sejam todos bem-vindos e bora pro vídeo. Bem, vamos começar falando a respeito dessa possível fritura ou desse possível boicote de pessoas lá dentro do São Paulo com relação ao trabalho do técnico Luiz Ubeldia, o que eu acho assim um absurdo, uma matéria como essa. Pois é, rapaziada, realmente alguns jornalistas têm trazido essa matéria, essa informação à tona. O André Hernan e o Tironi fizeram até live comentando sobre isso. O próprio André Pirral comentou sobre isso e tantos outros vêm comentando a respeito dessa possibilidade, né? Não tem nada confirmado, mas se eles estão trazendo jornalistas dessa expressão, dessa magnitude, dessa grandeza, né? Estão trazendo essas informações é porque aonde há fumaça, rapaziada, há fogo. Somado a isso, eu quero dizer para vocês que eu já venho falando a respeito dessa possibilidade há mais de um mês, em torno de um mês e meio eu já venho falando dessa possibilidade, pelo aquilo que eu tenho analisado do São Paulo, de uma possível, um possível boicote no trabalho do técnico Luiz Ubeldia. As últimas informações são de que a diretoria iria analisar jogo a jogo eram 11 jogos, né? Esses últimos 11 jogos, agora restam 10, mas eram os últimos 11 jogos do São Paulo, após a eliminação do São Paulo pela Copa Libertadores diante do Botafogo, dentro de casa. Então a diretoria iria analisar jogo a jogo o trabalho do técnico Luiz Ubeldia. Beleza, rapaziada? Então, assim, essas informações, juntando a isso, a gente traz a última informação, que a possibilidade foi tão discutido agora recentemente nessa última semana, nessa semana que nós estamos mais precisamente, sobre a possibilidade aí do Ubeldia ir para o Boca Juniors, que o Boca Juniors estaria interessado no técnico Luiz Ubeldia e faria uma proposta, né, ao técnico Luiz Ubeldia. Pois bem, essa informação ela já está por encerrada, até porque o jornal argentino já noticiou que o Boca Juniors tem já um técnico, que é o Fernando Gago, e já foi contratado esse técnico para o time do Boca Juniors. Então, essa possibilidade do Ubeldia, que recusou a seleção, se não me engano, do Equador, quando foi consultado, ela não existe mais, pelo menos com relação ao Boca Juniors, beleza, rapaziada? E na minha modesta opinião, o Ubeldia não sai, apenas em uma única situação que eu vou mencionar para vocês ao decorrer do vídeo, beleza? Então, assim, gente, eu acho assim que se os jornalistas estão trazendo essa informação, nós precisamos discutir aqui. E precisa ser comentado a respeito sobre isso. Gente, como eu disse para vocês, eu já vinha fazendo essa análise de uma possível fritura. A demora, a lentidão, a morosidade da diretoria para fazer as contratações, agora nessa última janela de meio de ano, para fazer as contratações para o técnico, sendo que nós estamos em ano de Libertadores, né, em ano de Libertadores, todos os outros times, inclusive o Botafogo, o Atlético Mineiro, pela Copa do Brasil, se reforçando, fazendo altos investimentos, e o São Paulo naquela lentidão, né? Algumas novelas surgiram, né? Thiago Mendes, Paul Fernandes, Alexandro, e por aí vai. E nunca chegava jogadores para o São Paulo, foram chegando muito lentamente, chegaram 4 reforços para o São Paulo. Um zagueiro, né? Chegou o zagueiro, e por último chegou o volante, né? O Marcos Antônio, o zagueiro Juan Tressoldi. Daí, por último, aos 45 do segundo tempo, no fechar da janela, chegou o Jamal e o Santiago. Então, assim, é estranho, né, rapaziada? Um ano de Libertadores, o São Paulo não querer investir de forma alguma para reforçar sua equipe,
já achava muito estranho essa e outras coisas que aconteciam, outras informações que saíam no São Paulo com relação à janela de transferência do São Paulo e o dia a dia do São Paulo, beleza? Só espero que dê tudo certo, que o Zubeldia possa permanecer, porque nesse momento, mandar o técnico embora, assim como o Flamengo fez, mas é uma outra realidade completamente distinta de São Paulo Futebol Clube, a situação financeira do Flamengo é totalmente diferente, e eles já repuseram lá com o Felipe Luiz, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Espero que o Zubeldia possa pelo menos terminar o seu trabalho nessa temporada. Torço para que uma torcida particular minha, para que ele fique para a próxima temporada, beleza, rapaziada? Deixa aí nos comentários se você preferia que o São Paulo mandasse embora, ou que o São Paulo trocasse de técnico, né? E se isso iria resolver os problemas do São Paulo Futebol Clube, beleza? A próxima informação que eu trago para vocês é sobre o FIDC. O que é o FIDC? Foi aprovado agora, nessa semana, o Conselho Deliberativo aprovou, né, o Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios. Vou tentar aqui resumir de maneira bem leiga para vocês. Gente, para quem trabalha na área de serviço público, por exemplo, seria semelhante a um empréstimo consignado. Eu assisti a live do Arnaldo Tironi, que fizeram... Deixa eu pegar o nome, porque o nome é um pouco complicado aqui. Eles pegaram com o César Grafietti, né, que trouxe essa mesma proposta, nesses mesmos moldes, né, já na temporada 2020, no final da temporada 2020, ainda na gestão Leco, o César Grafietti, através da Galápagos, né, ele trouxe essa proposta para o Leco. Mas o Leco, como estava saindo, não quis nem saber. Então, assim... Por tudo aquilo que eles analisaram, e o César Grafietti diz que sim, é uma movimentação interessante do São Paulo, né? O São Paulo que visa arrecadar, levantar um fundo de 240 milhões, né, para quitar essas dívidas bancárias de curto prazo, com juros, pelo aquilo que o César comentou, que gira... Hoje os juros dos empréstimos bancários feitos pelo São Paulo é na casa de 8% a 9%, né? Então, com esse fundo de investimentos, estaria na casa dos 4%, 5%, o que, segundo ele, que é um especialista, né, comentou que isso seria uma economia interessantíssima para o clube. Então, parabéns, São Paulo, por ter feito esse movimento, um movimento encabeçado pelo presidente Júlio Casares. Então, quero dar aqui os parabéns ao presidente por ter feito essa movimentação, muito embora fosse tardia, né, ou fora do tempo, foi feita a movimentação, né? O próprio César disse que essa movimentação deveria ter sido feita lá na era Leco ou assim que o Júlio Casares assumiu. Mas que agora que existem mais receitas, as receitas entraram mais, o São Paulo tem mais patrocínios, tem mais investimentos ou investidores, então também é interessante esse movimento feito pelo São Paulo e aconteceu numa velocidade que ele não esperava que acontecesse. Então a empresa Galápagos e a Outfield estão presentes agora no São Paulo com esse contrato, com esse fundo de investimentos, né? Uma série de pormenores dentro do contrato que eu não vou me prolongar aqui para não me estender muito, vou deixar para falar posteriormente numa live que estiver participando junto com o canal Rafael Tricolor SPFC. E o importante é que isso vai impactar, gente, na próxima informação. Isso aí vai impactar na temporada 2025. E daí nós vamos comentar aqui se vai ser interessante ou não esse fundo de investimentos para o São Paulo, que visa reduzir... eles vão pegar essa dívida do São Paulo, principalmente a dívida de curto prazo, né? São várias dívidas, né, com vários empréstimos que o São Paulo veio fazendo, vão fazer como se fosse uma única dívida, né? E ali tem uma série de regras ali. O São Paulo vai ter um montante, vai ter um alívio na sua folha para trabalhar com o dinheiro, né? Vai poder ter um fôlego, um respiro para poder trabalhar. Porém, haverão compromissos, né? E estabelecido tudo em contrato. E está tudo muito bem amarrado, está tudo muito certinho, muito redondinho. Só espero que o São Paulo possa honrar para poder, num médio, longo prazo, quitar essa dívida do São Paulo. E isso é possível sim, beleza, rapaziada? Então, ótima notícia aí para o São Paulo Futebol Clube, para nós torcedores e principalmente para a vida do clube.
do São Paulo Futebol Clube, beleza? Agora, a última informação do canal chamado Tricolor, nós vamos falar a respeito da temporada 2025, porque já havia saído informações que haveria uma austeridade financeira no São Paulo para a temporada 2025. Trazida também pelo Arnaldo Itirone. Então, gente, se haverá uma austeridade financeira, agora com essas novas informações da FIDC, o São Paulo vai utilizar a categoria de base. E por falar em categoria de base, o Ryan Francisco já está com um contrato renovado ou deve estar em vias de renovar o contrato com o São Paulo. O São Paulo tem se antecipado a essas renovações, o que explica muito das renovações antecipadas feitas pelo presidente Júlio Casares com alguns jogadores do elenco. O São Paulo já tem mais de 60%, 70%, até mesmo 80% dos seus jogadores renovados. Isso estava muito dentro da tal da austeridade financeira. O São Paulo não fará grandes contratações para a temporada de 2025. Serão contratações pontuais. E com esse fundo de investimentos, tem algumas cláusulas ali que o São Paulo não pode quebrar essas cláusulas, rapaziada. Galera, o São Paulo não pode quebrar essas cláusulas. Deverá ter... o São Paulo vai fazer uma nova governança na parte de finanças para acompanhar esse contrato, né? O que entra de receita. Algumas receitas recebíveis do São Paulo já vão entrar, que já entram no São Paulo, que são esses patrocínios, direito de imagem, direito de TV e tudo mais, né? Todas essas questões todas aí já estão alinhadas ali no contrato com esse fundo de investimentos. Beleza, rapaziada? Eu sei que é um pouco complexo de entender, mas as receitas do São Paulo já estão ali. Poderão surgir novas receitas e ali só os especialistas para explicar menor ali como é que se vai ser tratado essas questões ali, até porque estão em contrato, né, rapaziada? Então, o que vai acontecer para a próxima temporada? O São Paulo vai utilizar muito a categoria de base. Por falar em categoria de base, o jogador que hoje está no Vitória, o Luan, que é da categoria de base, já manifestou o desejo de voltar. O Vitória gostaria de adquirir o Luan em definitivo, mas o Luan quer voltar. Somado à austeridade financeira que o São Paulo vai já aplicar para a temporada 2025, lembrando que o planejamento já está em andamento. A possibilidade do Luan voltar para a temporada 2025 é muito grande. Somado a isso, se o São Paulo não renovar, ou se o próprio Luiz Gustavo não quiser renovar com o São Paulo, que eu acredito que vá para essa via, tanto ele quanto o Rafinha, que já foi convidado pelo Felipe Luiz e também pelo Jorge Jesus, lá no time que ele está lá na Arábia, para entrar na parte de assistente técnico, né, auxiliar técnico. Então, nós teríamos um volante da categoria de base, agora já com mais rodagem, mais experiência, e os números do Luan no Vitória estão muito bons, hein, rapaziada? Acertando, em média, 88% dos passes, né, um percentual muito bom de roubadas de bola. O Luan parece que acordou para a vida. E viria a reforçar o São Paulo. Nós temos ainda Ibali, nós temos Negruti, nós temos agora Santiago Longo, tudo na volância. A verdade é que o São Paulo tem um sistema defensivo completo, o São Paulo tem a volância completa, e o São Paulo tem meias de extremidade ali que jogam ali pelo São Paulo. O que o São Paulo precisaria é de 2 ou 3 contratações, né? Um lateral esquerdo, um meia de criação, não que jogue pelas pontas, mas um meia de criação pode surgir no São Paulo, não será nenhum nome de impacto. Eu estou vendo pessoas falando aí do Oscar, a menos que ele aceite reduzir drasticamente a questão salarial dele, já que ele quer, né, mostrar que aquela saída dele foi uma situação que aconteceu, ele era muito jovem, a menos que ele queira reduzir muito, e para isso ele vai ter que querer jogar no São Paulo. O Júlio Casares disse que as portas estão abertas desde que ele demonstre vontade para jogar no São Paulo e que o São Paulo não entraria em leilão com qualquer outro time. A menos que isso aconteça, nenhum nome bombástico vai ser feito nessa janela da temporada 2025. Então nós teríamos a ascensão de muitos jogadores da base, tanto que o Zubeldia já chamou acho que 13 jogadores aí da categoria de base para reforçar o elenco do São Paulo e para se preparar para enfrentar agora o Cuiabá. Beleza, rapaziada? No final de semana. Então, assim,
o São Paulo vai utilizar bastante. O São Paulo também precisaria de laterais, né, pessoal? Não só um lateral esquerdo, porque o Wellington tá saindo e o Patrick Lanza existe a possibilidade de ficar, mas também existe a possibilidade de sair. Lembrando que o São Paulo contratou o Jamal Willis. Se vai ficar, é uma outra situação. Em caso de não ficar, o São Paulo já tem que se movimentar no mercado da bola para contratar 2 laterais esquerdos, né? Beleza? Tem o Igor Felisberto, que pode reforçar a lateral direita e se livrar. E o São Paulo vai fazer uma pequena reformulação no seu elenco para a temporada 2025. Jogadores como Orejuela, né, dentre outros, né, Jackson Mendes, não irão ficar no São Paulo Futebol Clube. O próprio Galopo deve estar de saída do São Paulo Futebol Clube, beleza, rapaziada? Dentre outros jogadores, beleza? E tem aqueles jogadores que podem ou não retornar de alguns clubes em caso de empréstimo, como é o caso do próprio Luan. Alguns jogadores podem retornar ao São Paulo e o Zubeldia vai avaliar se eles vão permanecer ou não no elenco do São Paulo. O que isso implica, rapaziada? Isso implica que a temporada 2025, para muitos torcedores, com essa austeridade financeira, tem muito torcedor preocupado, achando que o São Paulo não será competitivo. Eu vejo de outra forma. Se o São Paulo não errar nas contratações, se o São Paulo fizer as contratações certas, e parece que vão ter novidades ainda essa semana, o São Paulo vai anunciar novidades, segundo o Alexandre Zanqueta, do blog do São Paulo. Isso para Cotia, que agora é uma reestruturação de Cotia que já está acontecendo há mais de um mês, segundo o blog do São Paulo, do Alexandre Zanqueta. Essa reestruturação vai passar pela área de nutrição, a área de fisiologia e tantas outras áreas, inclusive sobre a área do mercado da bola, né, de captação de jogadores, de procura de jogadores. Se houver realmente essa reestruturação em toda essa área, o São Paulo e esse reforço desse trabalho junto à Cotia, os jogadores virão mais preparados, desde o sub-14 ao sub-20, o São Paulo quer preparar fisicamente esses jogadores para compor o elenco do São Paulo. E ali valorizar o jogador e posteriormente revender esses jogadores. Então, ao meu ver, o São Paulo vai deixar de ter um elenco envelhecido e vai voltar a ter um elenco mais jovem, mais competitivo e que vai agradar muito mais o técnico que ali estiver, seja o Zubeldia ou qualquer outro. Eu torço para que seja o Zubeldia, beleza, rapaziada? Então nós teremos um perfil para a temporada 2025 de jogadores mais jovens, vindos de Cotia, e alguns reforços, pouquíssimos reforços pontuais. Pode até acontecer de um Thiago Mendes também aparecer e pintar aí no São Paulo. Eu não sei se isso vai acontecer, mas pode acontecer. Beleza, rapaziada? E aí o São Paulo poderia sim se tornar novamente competitivo para bater de frente com esses times que são SAFs ou que têm grandes investimentos, beleza? É isso aí, rapaziada. Esse é o conteúdo que eu trouxe hoje para vocês. Falamos a respeito de uma possível fritura do Zubeldia, o boicote ao trabalho dele, de pessoas vindo lá da Barra Funda. Eu acrescento a diretoria aí, porque o Muricy Ramalho está sumido. Falamos também sobre o FIDC, Fundo de Investimentos, e falamos agora sobre a temporada 2025. Deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ative o sino de notificações. Tamo junto, porque ser São Paulo não é uma escolha nem uma opção. Ser São Paulo é uma vocação, meu amigo, minha amiga. Tamo junto, forte abraço. Até o vídeo de pré-jogo entre São Paulo e Cuiabá. E vamos, São Paulo.